Boa noite, estou aqui de novo com vocês. Graças a Deus aí a gente está firme no nosso propósito. E o meu propósito aqui, não sei se é especial ou não, né? Se eu conseguir pelo menos ajudar uma pessoa a despertar, eu já me sinto muito contente. Por que você está dizendo isso? Porque dissolver o ego é a coisa mais difícil do mundo, que cada um vai ter que enfrentar. É uma luta interior. Quem leu aí o Bhagavad Gita já sabe dessa luta. Então todos nós vamos ter que partir para essa luta interior. Todos nós, toda a humanidade, todo indivíduo, toda centelha que está em cima do planeta, ser humano, é um Deus em fazimento. Então, não há necessidade de vocês correr atrás de religião, não há necessidade de vocês idolatrar quem quer que seja. Vocês são ímpares, todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós estamos nos mesmos parâmetros. Todos nós temos em nós o reino de Deus interno. Então ninguém é melhor do que ninguém. Então todos nós nos unindo, também voltaremos a ser Deus em Deus. Então cada ser humano que começa a enxergar Deus dentro de si, também vai enxergar Deus dentro do seu irmão. Então aí estamos com esse propósito aí de dissolver o ego, né? Como dissolver o ego? Instinto animal de sobrevivência. O instinto animal de sobrevivência, como eu já disse aí, né? Eu com 16 anos peguei esse livro, Poder Cósmico do Homem, sempre li esse livro e sempre achei que a humanidade estava realmente hipnotizada, estava dormindo, e eu sempre quis que todo mundo lesse esse livro, ia passando, tirava xerox, ia fazendo isso daí. Mas aí a partir daí eu senti uma perseguição muito grande, né? Mas eu não sabia o que era essa perseguição espiritual. Corri para um monte de lugar, centro e tal. Consegui, através do divinismo, né, que eu encontrei o divinismo, graças a Deus, mas nada acontece por acaso, né, para esse livro aqui, Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Então, com esse livro eu consegui descobrir aí o divinismo, que o divinismo é autodivinização, é quando o indivíduo se autodiviniza. Por isso que é chamado divinismo. Então, todo mundo é um Deus em fazimento, mas só que eu não sabia o que me perseguia. E agora, em junho deste ano aqui, né, no dia 1º de junho, eu tive a revelação que o que me perseguia era o ego, né? E é o instinto animal de sobrevivência. O instinto animal de sobrevivência está dentro de nós. Nós passamos pelos 3 reinos, mineral, vegetal ou animal. E quando a gente passou pelo reino animal, a gente adquiriu esse instinto animal de sobrevivência. Você está numa formiguinha, você tenta matar uma formiguinha para você ver, a formiguinha sai correndo, é porque ela tem esse instinto animal de sobrevivência. Então nós também trouxemos dentro de nós esse instinto animal de sobrevivência. Se é um instinto animal de sobrevivência, ele quer sobreviver. Se ele quer sobreviver, ele quer cortar tudo que atrapalhe a tirania, né, dele, ameaça a sua tirania. Então qualquer pensamento de elevação a Deus, que a gente quer voltar a ser Deus em Deus, ele pega e corta, né? Então, mas só que aí você sendo insistente, você persiste e consegue dissolver o ego, dissolver até se sentir cada vez mais perto de Deus, entendeu? Esse é o meu propósito, é que cada um comece a ascender mentalmente, por clareza no pensamento e sair do sono psíquico. A humanidade está dormindo. E quem deixou dormindo foi o ego. O que é o ego? O instinto animal de sobrevivência. Nós precisamos do instinto animal de sobrevivência? Não, não precisamos. Por que não precisamos? Porque nós não somos mais animais. A gente não tem mais 4 patas. Nós somos seres humanos. Nós estamos no último estágio para voltar a ser Deus em Deus. Saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Já passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, e agora estamos como ser humano na última fase. Então, é agora que a gente vai voltar a ser Deus em Deus. Quem disse isso? Pitágoras. Então, quem quer discutir com Pitágoras? Ninguém. Então, me sigam aí, que eu também estou cumprindo o meu papel. Se eu vim no mundo com esse propósito, eu quero que pelo menos uma pessoa desperte. E não conte com meios de transmissão, rádio e TV, porque eles já estão dominados pelas religiões, e as religiões
foram implantadas pelo ego. Por quê? Para deixar o ser humano inconsciente e dormindo. Por que as religiões são fortes? Porque fala que Deus está no céu. Deus não está no céu. Deus é tudo. Um grãozinho de areia é Deus. Então, se um grãozinho de areia é Deus, significa que nós estamos numa peregrinação inteligente. Nós estamos mais perto de Deus do que a gente pensa, né? E o universo é amigo, gente. Então vamos aí para o 9º capítulo? Então vamos comigo. Olha lá, ó. Como dissolver o ego, instinto animal de sobrevivência. 9º capítulo, a cura certa do medo e da tensão. Se inscreva no canal, YouTube, flavionicanofattori.com, @gmail.com. E deixe seu like, tá bom? Eu sei que ninguém vai se inscrever porque dissolver o ego é muito difícil. Mas não tem, pelo menos a esperança de uma pessoa só conseguir já está bom, tá bom? Então, vamos lá. Resumo das ideias do capítulo. É o que vocês vão perder se vocês não ficarem comigo, tá bom? O medo é totalmente desnecessário. Quando desmanchamos o medo, vivemos como realmente queremos viver. Terceiro, a solução única para a atenção interna é entrar em contato com o eu interno. Quarto, não deixe que pessoa alguma pense por você. Pense sempre por conta própria. Quinto, não se preocupe de modo algum com os resultados. Sexto, como foi esboçado, deixe que os princípios cósmicos trabalhem a seu favor. Sétimo, o medo não tem força alguma. Veja isso por si, recusando a relação de medo com qualquer pessoa. Nono, é impossível que pessoa unificada fique ansiosa. Décimo, não aceite as sensações emocionais como felicidade genuína. Aliás, nono, né? Décimo agora. A despeito das desordens externas, você pode estar intimamente despreocupado. Nono capítulo, a cura certa do medo e da tensão. Acho que posso enfrentar meu problema com mais conhecimento se puder ver qual é ele. Não parece estranho que eu não saiba o que me amola. Eu costumava pensar que compreendia, mas isso acabou. Você tem percepção disso, sabe? Qual é o meu problema? Sim, sei. E pode mostrá-lo a mim? Se você estiver profundamente interessado em saber, posso. Existe uma lei psicológica, a de que não se pode dar coisa alguma que a pessoa não deseje realmente. Quer um exame completo? Sim. De modo algum presinto ser esse o único caminho o único caminho. Faça o favor, então, de me dizer qual é a minha dificuldade básica. Você tem medo. Medo é mesmo. Medo constitui sempre dificuldade dominante para qualquer um que se separou de sua natureza verdadeira. Assim como espinhos são naturais de um cacto, também o medo e a ansiedade fazem parte do eu falso. Mas existe grande esperança neste ponto. Você a percebe? Recuperando o nosso eu natural, perdemos nosso medo. E o que quer dizer? Sim, a ansiedade se torna impossível. É o que eu desejo. Por favor, gostaria de examinar o assunto? É o que faremos nesse capítulo. Todos que palmilham a trilha mística devem derrotar os dragões do medo, tanto os temores superficiais quanto os anseios mais profundos. O medo não é apenas um inimigo terrível por si só, como conduz a outros negativismos, tais como a raiva, descrita por Confúcio como o principal destruidor de nós mesmos. A raiz do medo é um sentido falso de identidade. Todos os demais estados negativos, como a preocupação e a inquietação, resultam disso. Assim como as maçãs azedas brotam de uma árvore insalubre, o homem supõe erradamente que é seu nome e seu corpo posse. Devido a isto, luta temerosamente pela vida, tentando provar que essas coisas trata-se de algo fútil por completo. Seus homens o descobrem todos os dias com tristeza. Por não ver a alternativa, prossegue na luta inútil. Assim vemos milhares de pessoas agindo com aparência de alegria, mas seu olhar revela algo muito diferente. Viver nessa sensação falsa de identidade cria milhares de ideias temerosas e perniciosas com a vida. Como exemplo, não existe doutrina mais perigosa ou frustrante do que aquela pela qual você deve viver de acordo com os ditames de uma sociedade confusa. Não devíamos fazer nada disto, na verdade. A única vida verdadeira que temos é a que brota espontaneamente de nossa própria natureza espiritual. Quando tal vida é alcançada, já não somos fantoches mecânicos, porém seres humanos nobres que vivem como realmente desejamos viver.
Já não marchamos entorpecidas às marchas das fanfarras de uma sociedade autoritária, mas dançamos alegremente o som da música que vem de nosso ser verdadeiro. Neste estado de liberdade, não sentimos medo de coisa alguma e de ninguém, coisa alguma ou ninguém. A descoberta fabulosa de Sócrates. Nossa ansiedade tão enraizada e que precisamos abolir foi expressa da seguinte maneira: mas o que me acontecerá amanhã? As pessoas se preocupam com as finanças, amizades futuras, a saúde, quase com tudo ou mais, contam que melhorarão ou ao menos não piorarão. A esperança é cheia de medo, pois essas criaturas percebem sua falta de controle sobre o futuro. Acabemos com essa tortura auto-infligida. Eu afirmo que você não precisa alimentar a menor preocupação com o amanhã. Tudo corre bem, ainda que não o perceba, aí temos um fato. Mas você não deve sentir esse fato, pois sua emoção o iludirão. Sem pôr em jogo os sentimentos, veja simplesmente o fato de que tudo corre bem. Ao fazê-lo, você cria a sensação legítima e duradoura de garantia. A ordem certa é de colocarmos os fatos antes dos sentimentos. Perguntam, mas tudo isso se aplica a mim como indivíduo? Eu posso ter pessoalmente conhecimento das respostas. Pode sim. E de todo possível instalar-se no rochedo inabalável do eu verdadeiro. Sim, está claro, as respostas vêm ao homem e mulher que indagam com esse tipo de fervor. Eu preferiria ter respostas satisfatórias e dignas de confiança a essas perguntas de todo o ouro das Índias. Saber e não acreditar, não ter esperança, não ter fé, mas saber que o universo é amigo, que nossos pés estão empreendendo numa peregrinação inteligente e que existe amor no cerne das coisas. É o conhecimento que continuo procurando e pelo qual trocaria com prazer, como trocaria pérola de alto preço, todos os demais conhecimentos. Reinhold C. Johnson. Vale a pena ver que quem alcança a vida altaneira tem as mesmas vivências. A trilha mística apresenta os mesmos desafios e recompensas plenas a todos. Todos se defrontam com questões desconcertantes que não parecem ter resposta. O desânimo e a sensação de futilidade são coisas comuns a todos. Mas quem persiste alcança. Examinemos as vivências de dois homens esclarecidos que servirão de exemplo reconfortante. Quando Sócrates chegou ao seu 40º ano de vida, 40º ano de idade, subiram ao ápice as perplexidades que o atacavam a seu próprio respeito. De que trata a vida? É realmente digna de viver? Quem é essa pessoa chamada Sócrates? Existe outro modo de viver? Fez então essas perguntas a homens dos quais se acreditavam que tivessem conhecimento das respostas, educadores, filósofos, políticos, homens de capacidades e investidos na autoridade. Suas respostas confusas vieram provar que eram tão ignorantes quanto ele, mas havia uma diferença. Sócrates sabia que era ignorante, enquanto eles, em sua presunção humana, acreditavam perfeitamente nos quadros místicos que faziam de si próprios, tornando-se como sábios conselheiros. É assim que Sócrates partiu resolutamente pelo caminho que todos os exploradores psíquicos devem tomar, procurar a verdade por si próprio, em si próprio. Procurando, encontrou. Surgiu então a declaração: a vida que não examinamos não vale a pena viver. Comparemos a procura feita por Sócrates a de Conde Tolstói, do capítulo 2. Notemos como sua sinceridade íntima, acendrada, levou-os a ver mais além das autoridades superficiais da época e mergulhar por si mesmo nos mistérios, embora distanciados pelos séculos. Sócrates e Tolstói chegaram à mesma conclusão de importância fabulosa. Para descobrir a si mesmo, pense por si mesmo, a estranha verdade dos resultados. Estou ao mesmo tempo fascinado e desconcertado por uma coisa que você disse outra noite. Diz que devemos aprender a nos despreocupar completamente com os resultados dos esforços sociais e comerciais. De todos os princípios místicos que nos deu, é esse os mais difíceis de compreender. Tem razão quem faz essa observação. Embora seja necessário estudo intenso, não há verdade mística que nos proporcione mais conhecimento e enriquecimento. É de importância vital que não haja mal entendido, e por isso passamos a examiná-los com cautela. Aprenda a ser indiferente aos resultados de seus esforços, nas questões humanas de ganhar dinheiro, formar amizades, promover carreiras e assim por diante.
Observe a preocupação atormentadora com os resultados. Os novos amigos gostaram de nós. Conseguiremos efetuar aquela venda? Meu casamento será feliz? Posso ter êxito naquela empreitada? A preocupação com os resultados constitui uma das principais torturas do homem. Ademais, é o próprio fator que inconscientemente causa o fracasso. Enfrente os chamados bons resultados e os chamados maus resultados com tranquila indiferença. Não faz diferença alguma no que diz respeito à sua felicidade pessoal. Exigimos êxito financeiro, vantagem social. Julgamos que isso nos virá beneficiar inteiramente. Não será assim, jamais será. E disso já desconfiávamos por todo o tempo. O chamado êxito proporciona emoção egoísta, mas nunca a autorrealização. É tão impossível que um resultado externo proporcione felicidade íntima quanto um chapéu novo vem proporcionar-nos mente nova. Alguém curta a poço. Mas para que devo viver se não for pelos resultados emocionantes? E respondeu o místico: viva pela felicidade duradoura. Sei que tal princípio vai contra tudo que nos ensinaram. Todos nós fomos condicionados desde o nascimento a insistir, contar com algo, exigir e a sermos ansiosos. Sim, esse é o modo humano, mas estamos cansados dele. Achamos-nos na trilha esotérica onde tudo é diferente. A diferença está no dom de alegre abandonamento pelo qual sempre ansiamos. Quando não temos uma exigência partida do egoísmo, no sentido de determinados resultados, continuamos despreocupados, quer chame de bons ou de maus desfechos. O homem livre habita acima do bem e do mal humano, flutua em um bem superior. Não que sejamos descuidados quanto às nossas questões humanas, muito longe disso, temos capacidade muito maior na direção das tarefas cotidianas. Essa liberdade faz limpeza na mente, transforma as emoções em nossos aliados. Veja o capítulo 10, onde essa ideia é dada com mais detalhes. Pense em algum plano que você deseje desesperadamente coroado de êxito. Agora pergunte a si próprio: como haveria de sentir-me se não me importasse quanto ao resultado? Percebeu? Sua paz fica assim segurada. A despeito dos resultados e o que queríamos examinar, sou um dirigente comercial, homem prático. Não vejo como posso encarar com indiferença os resultados no terreno dos dólares. A ideia que acabou de apresentar me escapa de algum modo. Vamos dizer da seguinte maneira: continue tão ativo quanto quiser em seus negócios, mas faça-o para ganhar vida e nunca para obter satisfação. Procure ver a diferença entre os dois. Garanto que nunca mais terá uma dor de cabeça comercial, nem mesmo quando surgirem os problemas sérios. A situação pode estar confusa, mas você não estará. Deixe que os princípios cósmicos trabalhem a seu favor. Desta eu gostei. Pode fazer o favor de resumir? Trabalhe com inteligência no sentido desta ou daquela meta, em sua questão cotidiana, mas ponha de lado toda a preocupação quanto aos resultados. Desde que tudo quanto deseja acontecer, aconteça. Você fica em sua marcha quando não exige determinado resultado, por exemplo, que o cliente devia comprar seu produto ou que essa pessoa devia apreciá-lo. Não crie exigências de espécie alguma, junte a ninguém. Compreenda esse princípio de força tremenda e nunca mais sua vida será a mesma. Você, leitor, pode começar imediatamente. De início, experimente em questão de menor monta, faça o que quiser, mas deixe os resultados inteiramente entregues a si mesmo. Chame os resultados de desfecho, mas não vá rotulá-los, quer como bom ou mau. Ao fazer o trabalho em harmonia com princípios cósmicos misteriosos e poderosos. Bem, vamos descobrir. Um sistema prático para o trabalho eficaz ao correr dos anos pode aferir o valor de escolher determinados princípios básicos, reduzir a uma só frase e refletir sobre o mesmo por diversos dias. Nós o fazemos em nosso grupo de estudo da trilha mística aqui em Los Angeles. Você poderá fazer o mesmo com qualquer das centenas de ideias contidas nesse livro. Escolha uma que o atraia de modo particular, trabalhe com ela. Escolhemos 3 princípios místicos e vejamos como poderíamos transcorrer nossa reflexão. A trilha mística requer coragem e persistência. Minha reflexão: trabalho diretamente para tornar-me pessoa mais forte e mais perceptiva de mim mesmo. Não sentirei surpresa ou medo se o meu mundo atual de gritos e opiniões entrar em derrocada. Tal é ao mesmo tempo bom e necessário. E agora, no espaço que ficou livre, posso construir um novo eu feito de sabedoria e tranquilidade.
Princípio, o homem está adormecido, mas não pode despertar. Minha reflexão, o homem sofre porque não vê a natureza verdadeira das coisas. Sua auto-hipnose é tão grande que nem mesmo desconfia de que está vendo tudo através da tela de suas próprias suposições falsas. Mas o homem pode acordar, tudo é possível de transformação. Existe outro mundo pela concordância em desistir do eu egoísta. E não por intermédio da força ou da sabedoria, mas por meio da concordância. Ele pode chegar à vida espontânea. Princípio, devemos procurar constantemente uma autocompreensão clara. Minha reflexão. A clareza em mim mesmo vem em primeiro lugar. A menos que eu esteja bem claro por dentro, não poderei impedir que os problemas surjam, nem poderei arredá-los de mim. Devo lavar-me das emoções confusas com um abatimento e autocomiseração, que tornam impossível a clareza interna. Como posso ver as coisas claramente se tiver os olhos cheios de lágrimas? O modo vencedor. Nosso enriquecimento permanente, proporcionado pelos princípios universais, é uma flexibilidade que nos capacita a enfrentar qualquer situação. Se trata de hábito indesejado, ele desaparece. Se há uma crise familiar, permanecemos tranquilamente no comando. As pessoas que vivem a partir do eu falso, não podem fazê-lo. Reage de modo rígido e mecânico a tudo, não dispõe de escolha, tem de obedecer aos ditames tirânicos de um eu artificial, o que leva à aflição e desastre. Esta é uma explicação para o fracasso repetido das pessoas que prometem não perder a calma e mostrar-se mais agradáveis junto aos outros. O eu falso não pode ser outra coisa senão negativo. É tolo ficar surpreso quando a figueira produz figos. Marco Aurélio. O homem rígido é como o prelecionador que escreveu 10 palestras, mas só se satisfaz com a última. Como leva descuidadamente em si as 9 versões anteriores e confusas, ao se apresentar aos ouvintes, atrapalha-se e lê as anotações erradas, esquece o que quer dizer e assim por diante. Embaraça-se, fica aflito, tudo porque ainda está ligado ao material defeituoso do passado. Porque, no entanto, usa sua inteligência de modo que não aconteça outra vez. Pode jogar fora as anotações erradas e então falar com precisão e facilidade. O mesmo está ao nosso alcance. Deixamos de lado as ideias falsas que colecionamos ao correr dos anos, tornando-se livre e flexível. Uma ideia inútil é de que o simples exame de nossos defeitos, isto é, o simples falar a respeito do mesmo, sirva de alguma coisa. A autoconfissão deve ser acompanhada pela autopercepção. Sem esta, a fala se torna um desfile infinito de eus e confissões. Mau comportamento e reconhecimento disso. Confissões genuínas representam uma investida sincera na qual chegamos a nós mesmos. Quando tal sucede, diminui sempre o erro e de modo inteiramente natural é menor a dor na forma de reações. O termo do Novo Testamento, metanoia, às vezes traduzido por arrependimento, significa mudança de intenção. O que ganhamos quando vemos a nós mesmos, passamos por genuína mudança de intenção, um novo tipo de mente, sendo essa flexível, sábia, destemida, capaz de servir nossos verdadeiros interesses. Outra ideia falsa deixamos de lado é aqui de que estamos ameaçados por nossas loucuras anteriores. Escute bem. Escute bem. Uma vez decidido a nos encontrarmos, as vivências do passado se transformam em proveito. Isto inclui tudo que seja infeliz e infortunado, pecaminoso, vergonhoso, infantil, impulsivo e pesaroso. Como? Um modo de saber é fazer o confronto entre o que costumamos ser e aquilo em que nos transformamos agora. Nada mais incentivador do que ver a nós mesmos mudando realmente nossa natureza verdadeira. Acresce que os acontecimentos passados vêm ajudar-nos a perceber uma lição básica da trilha mística, a loucura humana. Ocorre quando nos achamos em estado de não percepção, de hipnose psíquica. Isso nos incentiva a despertar mais, pois vemos que estar desperto é a única e verdadeira solução contra a loucura humana. Vemos finalmente que nós podemos livrar por completo da culpa e da vergonha advindo do comportamento anterior, compreendendo que tal comportamento não resultou do eu verdadeiro, mas do eu artificial que está agora a desvanecer. Quem precisa de uma vela à luz do sol? O medo não tem força alguma.
O medo quanto a alguma coisa confere o mesmo falso poder sobre você. As correntes que parecem escravizá-lo são feitas de papel. O que temos de ver como exemplo vem a pergunta. Você diz muitas vezes que devemos ver as coisas como realmente são e não como as imaginamos. Pode dar exemplo da vida comum? Veja um homem da minha idade, ou mais idoso ainda, o que de súbito percebe que suas atividades comerciais fracassaram ou são apenas medíocres. Os amigos obtiveram muito mais êxito ou já se aposentaram com vencimento satisfatório. Tal pensamento vem encher o homem de desalento, sente-se tapeado. Poderia, todavia, transformar tudo em um piscar de olhos. Basta ver as coisas como essas são na realidade. Isto é, para sua própria felicidade não faz diferença alguma se obtém êxito ou não. Nunca fez diferença, mas ele continua hipnotizado pela sociedade ilusória com todo o seu louvor estúpido, ao que chamo de sucesso e êxito. Por falar nisso, os amigos mais bem-sucedidos desses homens não são de longe tão felizes quanto fingem. Para destruir o poder falso exercido pelo medo, o homem pode começar por suas relações humanas, pode romper as correntes de papel com que a sociedade o enelhou, pode recusar-se a recuar diante do que é cruel e dominador, com audácia dar prosseguimento à sua própria individualidade. Se Ralph Waldo Emerson não houvesse escrito mais coisa alguma além do que vem em seguida, ainda assim teria deixado à humanidade um estrepitoso grito de batalha pela liberdade. A sociedade, por toda parte, conspira contra a humanidade de todos os seus membros, tem repugnância pela autoconfiança, não ama as realidades e os criadores, porém nomes e costumes. Aquele que deseja colher louros imortais não se deve deixar atrapalhar pelos nomes de bondade, mas tem de verificar para ver se é bondade. Nada é supremamente sagrado senão a inteireza de nossa própria mente, autoconfiança. Poderíamos traduzir nada é nobre em plano supremo, senão o ser humano cuja mente esteja livre do medo. Existe uma faixa especial de relação social raramente examinada como devia ser. Estou falando do medo que as pessoas sentem uma das outras. Pode fazer comentários sobre isso? Jamais devemos consentir intimamente em uma relação de medo com outra pessoa. Ainda que tenhamos de viver com essa criatura, devemos recusar-nos a sentir medo. Os processos da trilha mística ajudam o Laão a desligar-se. O que quer dizer quando se fala de uma reação de medo? Aquela na qual não nos encontramos inteiramente à vontade. Não pode haver amor ou compreensão para alguém que não esteja à vontade quanto ao outro. É necessário que nos apercebamos de nossa ansiedade com relação à criatura, o que leva a outras percepções que, de modo gradual, virão libertar-nos. Por que temos medo dos outros? Porque queremos algo deles. O desejo pode ser quase qualquer coisa. Companhia, aprovação, sexo, segurança, eis o erro. Mantendo descoberto o eu verdadeiro, que é livre de desejos compulsórios, procuramos a satisfação junto às pessoas. Isso cria o medo de que não vamos obter o que desejamos, ou a ansiedade de que a outra pessoa nos fará pagar caro pelo que procuramos. Tudo isso constitui uma tortura terrível que devemos recusar-nos a tolerar por mais tempo. Mediante a nova percepção de que você está dotado, todas as suas relações humanas são despreocupadas. George Gurdjieff, Criatura Invulgar. Vamos examinar o místico moderno, possuidor de ideias singularmente empolgantes contra a fuga da prisão psíquica. George Gurdjieff. Embora sua vida inicial esteja encoberta de mistério, Gurdjieff provavelmente nasceu em Alexandropol, na Ásia Menor, por volta de 1872. Esse homem notável e muitas vezes controvertido passou cerca de 10 anos percorrendo o Oriente à cata de ensinamentos esotéricos. Regressou de lá com uma riqueza tremenda de sabedoria, trazendo-o ao mundo ocidental. Foi o próprio Gurdjieff que resumiu o problema da humanidade. Se acha adormecida, mas não sabe. Seu sono hipnótico é tão profundo que o homem caminha e fala diariamente, lesija e casa-se em estado de inconsciência. Na verdade, os atos são os atos mecânicos das pessoas hipnotizadas, e isso, afirma Gurdjieff, é motivo simples porque o mundo vai de um desastre a outro. Pergunta a ele, iria um ser humano consciente destruir-se por meio da guerra, do crime, da luta?
Não, o homem simplesmente não sabe o que faz a si próprio. Caso perdido em absoluto, Gurdjieff é de otimismo supremo. O único tipo válido de otimismo é de que se baseia na vivência pessoal da libertação. Você pode despertar, declara ele, pode transformar-se de homem mecânico em individualista verdadeiro, que dirige sua própria vida. Sim, enquanto se acha aqui na Terra, pode tornar-se pessoa perfeitamente consciente e feliz. O amor, a inteligência, a paz já não serão apenas palavras ou teorias, serão você. Como? Basta ser sincero consigo mesmo. O que abre a porta. Procure ver a diferença entre a pessoa que imagina ser e a que realmente é. Talvez isso lhe traga um pouco de choque. De início, mas não faz mal. Você está fazendo o que a grande massa de homens não tem a coragem de fazer, iniciar o processo de transformação interna de ser. Certo dia, durante a Primeira Guerra Mundial, Gurdjieff e um jornalista chamado Peter Wollspin encontraram-se para um cafezinho, a fim de conversar. Foi um encontro memorável de dois grandes espíritos. Wollspin tornou-se o principal discípulo de Gurdjieff, bem como seu divulgador entre os dois. Conversando-se, surgiu um simples sistema prático e apaixonante que o permitiu o autodespertar. Um dos primeiros princípios básicos explica os numerosos e variados eus do homem. O homem indesperto não é pessoa unificada, tem dezenas de eu dentro de si, cada qual a chamar-se falsamente de eu. Muitos filósofos, incluindo George Santayana e David Hume, observam também como uma pessoa se transfere constantemente de um eu para outro, mas Gurdjieff e Wollspin falaram com a maior clareza sobre o assunto. Os muitos eus dentro do homem explicam numerosos mistérios sobre a natureza humana. Como exemplo, alguém resolve arredar de si um hábito desejado, mas no dia seguinte volta a incidir nele. Por quê? Porque outro eu se apoderou, aquele a quem não agrada o hábito, não tendo a menor intenção de abandoná-lo. Ou talvez seja o caso da mulher que resolve parar de desperdiçar a vida, decide encontrar o eu verdadeiro. Leia um ou dois livros, comparece a alguma preleção, de súbito perde então todo o interesse e volta ao comportamento contraproducente. O que aconteceu? Um eu inteiramente diverso, que não quer vê-lo acordar, assumiu o controle. Gurdjieff proporciona solução simples para tal situação contraditória. Aperceba-se dos muitos eus, observe como um vem à tona e depois outro. Veja o mesmo modo que eles não representam o verdadeiro você, mas consiste de opiniões que tomou de empréstimo aos outros de pontos de vista limitantes. Essa auto-observação enfraquece o poderio desses eus e com o tempo você vem descobrir o seu eu verdadeiro, e isso é o novo nascimento proclamado pela cristandade esotérica. Atenção especial a essa ideia. Vejamos como a ansiedade se relaciona a um determinado desejo íntimo do homem. O desejo de animação, tentação, vibração emocional. Quanto maior a escravização do indivíduo às vibrações emocionais, tanto mais sofrerá uma vida insatisfatória e instável. Os desejos malsãos jamais podem ser satisfeitos, são buracos sem fundo. Escapamos aos nossos apetites compulsórios apenas quando nos encaramos como tal. Temos o sinal certo de fuga da câmara de tortura psíquica quando nos sentimos cada vez menos obrigados a procurar estímulos artificiais. Em sua prática de auto-observação, repare como é incômodo de estar sem animação, vendo que nada acontece. Repare como você está sempre fazendo alguma coisa a fim de manter em movimento o espírito e o corpo, receando ficar numa parada, estarmos vazios, não sentir coisa alguma. Esse medo está baseado na ilusão de que, sem tais sensações, deixaríamos de existir. Não conseguiríamos imaginar o que seríamos se não nos identificássemos na agitação. Sim, na verdade, receamos que parássemos de existir. E está certo. O eu falsificado deixaria de existir. E é precisamente o que nos concede existência genuína, alegria real, paz permanente. O que fazer? É recusar-nos a aceitar a agitação emocional como felicidade. Ela não é felicidade, é apenas a agitação emocional, artigo falsificado que vem trair-nos. Os altos voos emocionais sempre terminam em quedas fragorosas. Não pense que a falta de estímulo artificial significa o tédio e a monotonia. Representa isto sim, o oposto. Se ao menos você quiser trabalhar para verificar, o tédio é o tombo fragoroso que sofremos do voo elevado. A liberdade significa o desvanecimento do tédio e o aparecimento da inspiração autêntica. Sei que esses pontos causam incômodo a muita gente, que esse acha mencionado com frequência em minhas palestras, mas quero repeti-lo. Não suponha que o abandono das sensações inventadas retire toda a alegria e graça da vida. Ao contrário, ele vem trazer essa alegria e graça à sua vida. Quem sabe, pela primeira vez, se você fala sério, estará caminhando para a melhor época da existência, estará embarcando na maior aventura já empreendida por qualquer criatura.
animação verdadeira. Você não faz nem mesmo pálida ideia de como é animado observar o aparecimento gradual, porém indefinido do eu verdadeiro. Observe atentamente a demonstração de uma verdade, seu nascimento, e você acompanha a emanação, a fonte dentro de nós, onde se acalenta resplendor imenso. Robert Burving, Paracelsus. A única sensação duradoura vem com o despertar de nosso eu intuitivo. Nada mais satisfaz ou virá satisfazer. Precisamos apenas examinar nossas vidas atuais para vermos que é assim. Sempre pagamos um preço elevadíssimo quando tentamos induzir sensações de animação por meio de atividades dirigidas pelo ego. Não estamos falando, é claro, dos prazeres normais, da boa companhia ou da recreação interessante. São ambos necessários e legítimos. A questão é que nunca poderemos destruir realmente as recreações normais, a menos que tenhamos antes despertado para nós mesmos. O homem ou mulher despertado nunca recai em abatimento. Quando a festa alegre chega ao fim, ele vai para casa com tranquilidade e não com solidão. Você pode viver sem o ruído e estímulos, sem ficar com medo. Pode tornar-se intimamente tranquilo, sem exigir qualquer distração contra esta estranha tranquilidade. E se for assim, o silêncio temível haverá de se transformar-se magicamente no porto seguro que esteve procurando por toda a vida. O Vale Pacífico. Recordemos um ponto de capital importância para o progresso rápido e devemos ler e ouvir outros princípios como os nossos, eu intuitivo, e não como os intelectos rígidos. Ler fatos místicos com mente condicionada é como ler uma frase de trás para frente. Pegamos as palavras, mas não o significado. O significado vem de dentro, e o significado está dentro de todos, incluindo você, leitor. Há uma verdade mística memorável que nos alivia de toda a ansiedade. Você não é seus pensamentos condicionados. Percebe a importância disso? Pare e pense. Você está cheio de tensão por causa de uma crise familiar. Onde está a tensão? No único lugar possível, dentro de sua própria mente. Esgotou-se por causa de um fracasso financeiro. Olhe agora, de onde se originou o cansaço? Não foi do problema em si mesmo, mas de dentro de seus pensamentos aflitos a esse respeito. Não se identifique a seus pensamentos. Não pense que você é seus pensamentos aflitos. Tal não acontece. Você está inteiramente separado. Vê os seus pensamentos como um córrego que flui passando ao lado e que você se limita a observar. Não salte para dentro dessa corrente, sendo arrastado por ela. Devemos chegar ao local onde, na verdade, vemos que não sabemos o que estamos fazendo com nossas vidas. Temos de reconhecer que não sabemos para onde vamos. E nunca soubemos. Isso deve ser feito sem ansiedade e sem emoção, exatamente como poderíamos reconhecer que tomamos rumo errado na estrada. É preciso ver que nossas opiniões humanas não têm valor, que nada pode fazer por nós. Quando isso ocorrer, estaremos à beira de monumental descoberta. Já não devíamos ter opiniões pessoais sobre quem somos e para onde vamos. Porque deveria você ter opinião a respeito de qualquer coisa, seja lá o que for? Por que não procurar os fatos? As opiniões e teorias são como as rodas em um carrossel. Temos a ilusão de que vamos a algum lugar. As pessoas adotam opiniões na tentativa de sentir segurança, mas tal opinião não proporciona coisa alguma, senão nervosismo. Em vez de encobrir a fragilidade humana com teorias superficiais, por que não deixa que os fatos o denunciem e destruam? E como descobrimos os fatos? Atreva-se a viver sem opinião. De início, sentir-se-á trêmulo como um inválido que abandona a bengala, mas a tranquilidade mais tarde se apresenta. A prova para saber se você vê mesmo um fato sobre a vida é a seguinte. Visto com clareza, é grande a sensação de alívio. É como se um grupo de viajantes em país tempestuoso resolvesse escalar a montanha alta, a fim de ver-se do outro lado. Existe um vale pacífico, cada qual, por sua vez, tenta escalar a montanha, e fracassa e vem de lá com suas teorias e explicações. E explica o fracasso. Um dos alpinistas pessimistas acha que provavelmente o outro lado é tão tempestuoso quanto o de cá. O erudito, com muito conhecimento, o livresco, sai-se com longa preleção enfadonha, que nada diz. O terceiro homem, cheio de preguiça, fica sentado e engole credulamente tudo quanto os outros afirmam. Já o quarto homem, viajante, é o homem prático. Não lhe serve simples teorias, quer descobrir por si próprio. E assim escala corajosamente toda a montanha. E as suas recompensas estão no fato em si próprio. Existe um vale pacífico do outro lado. Chegamos ao fim, graças a Deus, mais um capítulo. Esse é muito interessante, hein? Esse daí realmente mexeu com a gente, né? Resultado das ideias do capítulo. O medo é totalmente desnecessário.
Quando desmanchamos o medo, vivemos como realmente queremos viver. A solução única para a tensão interna é entrar em contato com o eu interno. Quarto, não deixe que pessoa alguma pense por você, pense sempre por conta própria. Quinto, não se preocupe de modo algum com os resultados. Sexto, como foi esboçado, deixe que os princípios cósmicos trabalhem a seu favor. Sétimo, o medo não tem força alguma. Veja isto por si, recusando a relação de medo com qualquer pessoa. Oitavo, é impossível que a pessoa unificada fique ansiosa. Nono, não aceite as sensações emocionais como felicidade genuína. E décimo, a despeito da desordem externa, você pode estar intimamente despreocupado. Fim, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Vocês estão comigo, graças a Deus. Estou aí tentando passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Não quero ser um reformador da sociedade, mas preciso passar isso para vocês, porque é uma intuição que eu recebi do plano espiritual, do ego, né? Que nos perseguia, que nos persegue e deixa a humanidade em sono psíquico. Então vamos lutar contra o ego, contra os nossos pontos de vista e vencer. Então, como dissolver o ego, instinto animal de sobrevivência, se inscreve no canal do YouTube, Flávio Nicanor Fattori, @gmail.com. E agradeço mais uma vez e Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Boa noite para todos.